Bom dia, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um dia lindo e maravilhoso aqui na capital da Paraíba, em João Pessoa. Um dia ensolarado, mar azul, glória a Deus, aleluia. No vídeo anterior, eu comentei sobre algumas coisas que Deus quer que nós façamos logo depois da nossa conversão. E a primeira coisa que eu comentei foi que Deus quer que nós leiamos a Bíblia. Deus quer que nós estudemos a palavra dEle, a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele disse lá em João 5,39 o seguinte: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Então a primeira coisa que Deus quer que eu faça, que você faça, é estudar a Bíblia. E eu comentei alguns detalhes da Bíblia no vídeo anterior. E hoje eu vou comentar sobre outra coisa que Deus quer que nós façamos. Deus quer que nós sejamos pessoas de oração. Deus quer que nós oremos sem cessar. O apóstolo Paulo, quando escreveu para os Tessalônicos, ele disse: orai sem cessar. O apóstolo Paulo sabia sobre a importância da oração. E ele escreve lá para a igreja de Filipos o seguinte: olha o que Paulo escreveu para os filipenses. Está relatado no capítulo 4, versículo 6 do livro de Filipenses. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Que coisa interessante, que conselho maravilhoso. O apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Filipos. Isso foi depois de alguns anos que ele esteve lá em Filipos. Num vídeo anterior eu comentei sobre a sua segunda viagem missionária que ele e Silas fizeram. Eles fizeram essa segunda viagem missionária com a intenção de evangelizar a Ásia. Mas quando eles chegaram numa cidade chamada Macedônia, que ficava exatamente na divisa da Ásia com a Europa, o apóstolo Paulo teve uma visão de um homem à noite, falando para ele o seguinte: Paulo, passa a Macedônia e vem nos ajudar, vem para a Europa para nos ajudar. Nós estamos carentes de conhecer quem foi Jesus. E o apóstolo Paulo, sendo sensível à voz do Espírito Santo, ele deixa agora a Macedônia e vai exatamente para Filipos. Ali foi a primeira cidade que o apóstolo Paulo e Silas começaram a evangelizar na Europa. E eles começaram a evangelizar um grupo pequeno de pessoas ali, um grupo de mulheres. Mas as pessoas contrárias àquilo que Paulo pregava, ministrava, enciumados, pegaram Paulo e Silas, levaram para uma praça pública e ali chicotearam ele, bateram nele com varas e pediram para que o carcereiro prendesse eles e acorrentasse eles num tronco. E o que eu admiro quando Paulo escreve aqui: não estejais inquietos por coisa alguma. Eles poderiam naquele momento ali que estavam presos estar inquietos, perturbados, chateados, murmurando, mas não. A história diz que em torno de meia-noite, quando eles cantavam e oravam, Deus enviou um anjo e aconteceu naquele lugar, naquela prisão, um pequeno terremoto, onde a porta da prisão se abriu, as correntes se soltaram, e ele, Silas e os demais prisioneiros poderiam ter fugido, mas ninguém fugiu, graças ao testemunho que Paulo e Silas deram para aqueles prisioneiros. E o carcereiro, vendo aquilo, através desse testemunho,
ele e a sua família se converteram a Jesus. E agora, anos depois, Paulo, já preso em Roma, ele escreve para os filipenses esse conselho interessante. Eu vou repetir de novo. Olha aqui. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Quem que não fica ansioso? Quem é que não fica inquieto quando vai prestar, por exemplo, uma prova de um concurso público? Um jovem que vai prestar as provas do Enem, uma pessoa que de repente tem que internar um ente querido no hospital, na UTI. Existem muitas coisas nesta vida que nos deixam inquietos, que nos deixam perturbados, que nos deixam atribulados, que nos deixam ansiosos, deprimidos. Atualmente estamos passando por uma situação difícil, por uma crise difícil, não só no Brasil, mas no mundo todo, por causa dessa pandemia do coronavírus. O mundo está preocupado, os povos estão preocupados, com medo, ansiosos, muitos deprimidos. Mas o conselho do apóstolo Paulo aqui, meus queridos, é que nós não deveremos ficar inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Nós temos que entregar as nossas preocupações, as nossas angústias, as nossas tribulações, exclusivamente a Deus. Nós temos que colocar tudo no altar de Deus, nas mãos de Deus. E Deus, a palavra nos diz, eu já comentei também num vídeo anterior, um conselho que ele deu para Jó, quando Jó estava naquela situação crítica, todo ferido, com úlcera da planta dos pés à cabeça, coçando com um caco. Ele dá um conselho extraordinário para Jó. Jó, se eu fosse você, nessa situação, eu colocaria todos os meus problemas, as minhas dores, os meus sofrimentos no altar de Deus, porque Deus faz coisas grandes, maravilhas e inescrutáveis que não se pode contar. E eu tenho certeza que nos dias atuais Deus pode fazer isso, coisas grandes, inescrutáveis e maravilhas que não se pode contar, porque Deus já fez isso no passado, em várias ocasiões. Eu até num vídeo anterior também falei sobre aquele momento em que o rei Ezequias estava ali em Judá, na cidade de Jerusalém, cercado pelo poderoso exército da Síria. Senaqueribe, o rei da Síria, estava dominando o mundo naquela época, e agora ele chega ali com o seu poderoso exército e cerca Jerusalém. E desafia a Ezequias, desafia o Deus de Ezequias. E o que Ezequias fez? Ele orou, suplicou, juntamente com o profeta Isaías. Eles passaram uma noite em oração, colocando tudo no altar de Deus, nas mãos de Deus. E sabe o que Deus fez? Deus enviou um único anjo, e um único anjo naquela noite destruiu mais de 185 mil soldados do exército da Síria. Glória a Deus, aleluia! Eu creio que Deus pode fazer isso, enviar um anjo para queimar e destruir de uma vez por toda esse Covid-19, para, não digo nem lançar no fundo do mar, porque senão os peixinhos vão sofrer o dano desse vírus. Mas um anjo pode vir aqui e queimar, destruir esse Covid-19. Eu creio. E tem uma pessoa, um personagem na Bíblia, que acreditava muito no poder da oração. Sabe quem foi esse homem? O próprio irmão carnal de Jesus, Tiago. Tiago, ele
falou muito na sua cartinha sobre o poder da oração. E lá no capítulo 5:16 da cartinha de Tiago, ele diz: vocês, queridos irmãos, orai um pelos outros, para serem curados, para serem libertos, para serem salvos, porque a oração de um justo ela é muito poderosa. A oração de um justo é uma dinamite no mundo espiritual. Sabe por que Tiago falava isso com convicção? Porque ele viu a experiência, o testemunho do seu irmão Jesus Cristo de Nazaré orar. Se existe uma pessoa que passou por este mundo, que orava tanto, era Jesus. Jesus era Deus e ele não precisava de orar tanto. Mas ele orou para nos dar o exemplo. No Evangelho de Lucas diz que certa vez Jesus Cristo passou a noite inteira em oração. Certa vez Jesus passou uma noite inteira em oração. Eu nunca fiz isso, meus irmãos. Eu nunca fiz isto. Mas Jesus fez. Então, meus queridos irmãos, nesta manhã eu quero deixar esse conselho importante e maravilhoso para nós, para mim e para você. Que nós possamos, a partir de hoje, sermos pessoas de oração, acreditar no poder da oração. Porque a oração é uma grande arma, é uma grande ferramenta que Deus colocou à nossa disposição para derrotar o inimigo. Mas infelizmente muitos não oram como deveriam orar. Que nós possamos seguir o exemplo de Jesus e sermos também como ele foi, pessoas de oração, pessoas cheias do poder, da unção do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus lhe conceda um dia maravilhoso, cheio de bênçãos e vitória, ok? Um beijo no coração. Deus abençoe abundantemente a sua vida nesse dia. Amém? Glória a Deus.